E se Jesus olhasse hoje para a nossa cidade e dissesse: ai de vós, o que ele veria? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, lembramos Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e Mateus Moreira e companheiros mártires. Homens que na dureza do tempo não barganharam com a verdade do Evangelho. Sofreram por amor a Cristo e nos ensinam o valor da fidelidade até o fim. Que a coragem deles nos ajude a ouvir sem medo a palavra que veio até nós, hoje e sempre. Acompanhemos o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em vós, há muito tempo que ter-se-iam arrependido, vestindo-se de pano de cilício e assentando cinza sobre si. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo será mais tolerável para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que até aos céus está exaltada, até o inferno será abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje usa palavras duras. Ai de ti. E isso nos corta, porque estamos acostumados a ouvir, a ver, presenciar e querer viver um evangelho apenas de aconchego. E a palavra de Deus, contudo, também muitas vezes, ela é como se fosse uma lâmina bem afiada, que abre o coração nosso para a nossa cura e assim continuidade de vida de fé. Pense comigo. Por que ele precisa que pronunciasse esse ai de ti? Porque a graça esteve perto, porque os sinais aconteceram, porque a vida nova foi anunciada, e ainda assim houve frieza, houve indiferença, houve acomodação. E lhe digo, até hoje vivemos muito isso. O mundo, as pessoas estão vendo sinais, mas ninguém quer ouvir, ou quase ninguém quer ouvir, ou dar valor aos sinais divinos em nosso meio. Jesus não castiga por prazer. Ele lamenta o desperdício da misericórdia que nos é doada. E é justamente nesse ponto que os nossos mártires nos interpelam. Eles não fingiram que o mal era tolerável. Não aceitaram que a fé fosse apenas um espetáculo. Deram, assim, a vida, porque as verdades lhes foi mais cara que a segurança. O que isso diz para a nossa comunidade, para o nosso testemunho de fé, para a nossa cidade, para a nossa paróquia e para o nosso coração hoje? Será que a graça que recebemos de fato nos transforma ou a deixamos virar rotina, notícia, programa? Há aqui sinais que não nos deixam sossegados. Sinais dados, resposta humana, consequência. Os sinais de Jesus são dados. A resposta é humana e livre. As consequências tocam a história. E quando a resposta é o silêncio, a indiferença, a vida se empobrece, pergunto: onde hoje nós temos ouvido e não respondido? Onde temos visto milagres, porque todo bem é milagre, e continuamos com as mesmas prioridades vazias? Talvez em nossas famílias
talvez das nossas eleições, talvez na maneira como tratamos os pobres, ou como escolhemos quem sofre e quem não sofre. A palavra é incômoda, porque chama a conversão de vida e não apenas a emoção. Outro ponto muito forte do Evangelho de hoje é o seguinte: quem vos ouve a vós, a mim ouve. Isso é grave e consolador ao mesmo tempo. Grave porque nossa responsabilidade comunitária é enorme. Aquilo que fazemos em nome de Cristo tem poder para acolher ou tem poder para repelir. Consolador porque a presença do discípulo fiel é canal da presença de Jesus. Temos consciência de que nossas atitudes dizem mais que os discursos. Quando a comunidade é generosa, é como se Cristo próprio estivesse falando. Quando é fachada, como se fosse ele que se cala. Como estamos falando hoje, na prática? Falamos com acolhida ou com julgamento? O que você acha? Falamos com preferência por alguns e desprezo por outros? E ainda, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui a escala se abre. Não é só Cristo e eu. É também toda a ordem da salvação. É o Pai que é rejeitado quando rejeitamos os sinais de amor. Quando negamos atenção ao irmão necessitado. Quando desprezamos a voz profética ou silenciamos o chamado à justiça. Estamos, de certo modo, rejeitando o próprio que envia o Filho. É duro pensar assim. Mas esse endurecimento da consciência é precisamente aquilo que os santos mártires não aceitaram. Eles viram no rosto do perseguido o rosto de Cristo e não desviaram o olhar. Como agir então? Muito simples em sua exigência e complexo em sua prática. Reabra os olhos, mexa o coração, mude o gesto. Pequenas decisões diárias, colocar tempo para escutar quem precisa, retirar uma palavra que marginaliza, apoiar quem ama apesar das dificuldades, participar da vida da igreja, não como plateia, mas como serviço, como testemunha viva. Não subestime a migalha. Uma atitude de acolhida hoje pode desencadear a conversão que você precisa amanhã. E a pergunta que quero te deixar agora é concreta. Onde você pode praticar hoje esse gesto que traduz o Evangelho desse dia? Escreva, se você quiser, nos comentários. Um só gesto concreto que você se compromete a fazer. Porque a comunidade se fortalece quando partilhamos compromissos e nos encorajamos mutuamente. Lembre-se também de que o juízo de que fala Jesus não é somente castigo sensacionalista, é a consequência de corações que se tornaram impermeáveis à graça de Deus. E se os santos que hoje celebramos nos mostram fidelidade, é porque acreditaram que a história de Deus exige coragem para romper o conformismo. Que a memória deles nos inflame não para o sectarismo, mas para a caridade que transforma estruturas e pessoas. Assim sendo, imagine a nossa cidade, a nossa comunidade, como um campo ainda onde a semente foi lançada. A semente germinou em muitos, mas em outros caíram em terra dura. O convite do Evangelho, meu irmão e minha irmã, é o seguinte: sejamos arautos e agricultores da conversão. Não permitamos que aquilo que Deus fez entre nós se perca por nossa indolência. E que o exemplo dos mártires desse dia nos lembre que quando a fidelidade custa, é essencial de que
Devemos buscar o sinal da graça e real ainda mais em nossa vida. E quando a fidelidade floresce, assim sendo, o reino começa a florescer em cada um de nós. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.